a fazer essa live, porque estávamos longe uma das outras, mas eu, a Marta, a Josi, nós começamos e a Jussara. E já teve uma proporção bastante grande, nós colocamos o nome desse grupo Cultura de Cuidado, porque nós precisávamos ter um cuidado conosco mesmo, ter esta cultura de entender a palavra de Deus. E hoje eu estou bastante feliz pelo Hamilton estar aqui conosco, é um missionário da Jocum. Ele vai se apresentar porque ele é a pessoa certa para fazer isso. Hamilton, a palavra está com você. Eu queria... A gente tem um costume aqui, Hamilton, que se alguém quiser perguntar, eu não sei como que é, a gente costuma levantar a mão, aí você nos dá o comando como você quer que a gente faça, tá bom? A palavra está com você. Ok. Muito obrigado. A gente pode continuar com esse mesmo esquema aí. Quem tiver surgir alguma dúvida, pode falar. A gente vai conversando, né? Vamos tentar fazer um bate-papo. Eu tenho um conteúdo aqui, mas eu tentei resumir. Essa é uma aula sobre temor do Senhor, que geralmente eu dou em 9 horas, né? E eu tentei resumir para, nesse tempo aqui, em menos de 1 hora, a gente poder conversar. Vai ser basicamente uma introdução ao tema, né? Então, desde já, quero agradecer pelo convite, né? Que é uma honra poder estar aqui nesse lugar de cuidado, né? Como é falado, e com certeza esse temor do Senhor é uma forma de cuidado, né? Que a gente encontra. O dela aqui. Como está chegando meu áudio para vocês? Com eco ou está normal? Para mim está normal. Tá, ok. Eu gostaria que alguém... a Michelle está dizendo que está com eco. A Cecília está no mesmo ambiente que você, Hamilton? Tá aqui do meu lado. Então é por isso. Tá. Então, eu tenho que desligar aqui, como eu fiz aquela hora, assim, ó. E aí, depois a gente tira. A senhora me ouve daqui mesmo? Tá. E acompanha o áudio por lá. Tá. Acho que agora parou, não foi isso? Pronto. Beleza. Esse falou é o marido dela, Washington. Ok. Agora obrigado, tá Washington. Okay. Obrigado pela dica aí. Vamos lá, então. Deixa eu colocar aqui compartilhar um slide com vocês, porque eu acho que a gente consegue caminhar melhor visualizando também, né? Eu sou muito da visualização. Vocês estão conseguindo enxergar aqui o slide? Deixa eu ver como está aparecendo aqui. Sim, estamos. Ok. Pronto, fechou. Ok, essa é a minha família. A Alba, minha esposa. Linda Laura, ali no colo dela. Linda Laura tem 8 anos. E no meu colo está a Lorena Bela, tem 4 anos. Estão aqui pela casa. E nós somos uma família missionária. Já estamos no campo missionário há 12 anos. Então, nós fomos para Jocum ainda em 2010, entre 2009 e 2010. Nós casamos na Jocum e toda a nossa vida como casal foi dentro da Jocum. Nossa família é uma família que se desenvolveu dentro da Jocum, uma família missionária. E a gente trabalhou com algumas frentes missionárias ao longo desses 12 anos, né? A gente começou com evangelismo. Nós somos alagoanos, então começamos na Jocum em Maceió. Foram 5 anos trabalhando na Jocum em Maceió. E aí, em 2016, a gente foi para Maringá, para Jocum Maringá, onde eu fiz a escola de estudos bíblicos e já fiquei trabalhando com essa escola, trabalhando nessa área de estudo das escrituras e me descobri, né? Foi confirmada a minha vocação, meu chamado nessa área de ensino das escrituras. Hoje eu trabalho especificamente ensinando a Bíblia com a escola de estudos bíblicos dentro da Jocum. E ano passado, eu fiz o processo de transição de liderança da Escola de Estudos Bíblicos lá de Maringá e vim com a minha família aqui para Fortaleza. No momento, eu estou em Fortaleza, onde a gente veio para cá fazer a Escola da Família e logo depois trabalhando aqui também com estudos bíblicos e estamos já nos preparando, já com a mala
quase sendo arrumada aí, 1º de dezembro, a gente está voltando para Maringá, né, onde vamos continuar nosso trabalho ali na base do Jocum, em Maringá. Então, eu tenho, nesses últimos 6 anos, trabalhado com estudos bíblicos e desenvolvido algumas aulas, né, a partir daquilo que a Escritura tem para nos ensinar. E não é diferente com o tema de hoje, que é o temor do Senhor. Acredito que, como eu falei, né, para nós que estamos buscando cuidar de nós mesmos primeiro, mas também cuidar do outro, esse tema, temor do Senhor, ele é muito importante, né? O Provérbio 1, verso 7 diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, temer ao Senhor é o primeiro ponto, é o ponto fundamental para que a gente tenha uma vida sábia, para que a gente tenha uma vida vivida de acordo com a vontade de Deus, né? O que é que a gente quer? Conhecer a vontade do Senhor. E não tem como fazer isso sem temer o Senhor, sem chegar diante do Senhor com um coração correto, com uma alma correta, né? Por incrível que pareça, eu quero começar essa aula falando dessa pessoa aqui, que com certeza vocês conhecem, né? A Anitta. E justamente porque há uns 3 meses atrás, mais ou menos, ela entrou em uma polêmica nas redes sociais, né? Onde ela falava assim, que temer, por que ela teria que temer ao Senhor? Eu até coloquei a fala dela aqui. Ela disse assim, ela colocou lá no Twitter, né? Ela postou: tenho pavor dessa expressão temer a Deus. Temer não é ter medo? Eu vou ter medo de Deus porque se ele é bom. Então eu vou cumprir a Bíblia porque eu tenho medo de Deus e do que pode acontecer comigo caso eu não siga essas regras que estão me falando aqui. E aí ela continua, né? Depois você pode pesquisar e vai ver como ela continuou essa discussão, como é que rebateram essa fala dela. Mas, gente, preste atenção nessa fala de uma mulher, né, que a gente pode, pelos nossos parâmetros de cristão, de evangélico brasileiro, julgar que ela realmente não sabe o que significa temer ao Senhor. Mas ela está aí, se expressando, né? Ela diz que tem pavor da expressão temer a Deus, porque se temer é ter medo, ela acha que não precisa ter medo de Deus, porque Deus é bom. Então, ela cumpre, segundo ela, nessa fala, a vontade de Deus, não porque tem medo de Deus, né? Mas talvez aí por outros motivos. Mas, gente, quando a gente fala de temer ao Senhor, é uma coisa importante da gente pensar, porque eu tenho convicção que esse termo traz algum tipo de confusão na sua cabeça. Porque, de certa forma, a Anitta está certa. Temer ao Senhor. Se temer é ter medo, por que eu tenho que ter medo de Deus? Mas, ao mesmo tempo, é um medo justificável. Por quê? Olha só. E aí, né, para aproveitar esse questionamento, tem um autor, o Michael Reeves, ele tem um livro chamado Temor do Senhor, um livro que foi traduzido para nós esse ano pela editora Fiel, um livro fantástico. Eu vou deixar a referência dele aqui no final, se você quiser aprofundar no assunto. Ele diz o seguinte: já temos medos suficientes e não precisamos acrescentar mais. Muito obrigado. Temer a Deus soa como algo tão negativo que parece não se ajustar ao Deus de amor e graça que encontramos no Evangelho. Porque um Deus que vale a pena amar iria desejar ser temido? Olha a ideia que ele nos traz, né? O questionamento que ele nos faz. Deus não é amor? Deus não é digno de ser amado? Ele não é um Deus de graça? Por que ainda a gente tem que falar sobre temor do Senhor? Será que a gente não está entendendo bem o que significa temer ao Senhor? Se você olhar depois nos comentários com relação àquela postagem da Anitta, você vai perceber que algumas pessoas questionaram. Você não está entendendo o que é temer ao Senhor. Você não está usando a palavra de maneira correta. E aí a confusão foi feita lá. Mas aí o que é que a gente vai trabalhar aqui hoje? Entender o que significa esse temer ao Senhor segundo as Escrituras. Mas por quê? De certa forma, eu falo que a Anitta tem razão. Porque para nós também, de certa forma, é confuso. O que significa temer ao Senhor? Será que é ter uma reverência? Será que é ter medo de Deus? Mas você há de concordar comigo que o medo, ele sempre fez parte da nossa caminhada cristã.
Eu não sei qual foi a sua experiência, né? Eu tenho 33 anos e eu cresci ouvindo canções ou falas como essas aqui que tem na tela. Com certeza vocês já ouviram, né? Cuidar do olhinho no que vê, cuidar do mãozinha onde pega, pezinho onde pisa, boquinha o que fala, porque o Salvador do céu está olhando para você, né? E claro, tem algo muito concreto aqui por trás e verídico, que é a onipresença de Deus. Ele está presente em todo lugar, e essa canção ensina muito bem. Mas se Deus está presente em todo lugar, como um juiz que está pronto a nos julgar, isso é para nos causar pânico, né? Eu diria até. Um Deus carrasco que está em todo lugar é diferente de um Deus amoroso que está em todo lugar. Frases como, por exemplo, Deus é amor, mas a gente não consegue falar que Deus é amor sem dizer, mas ele é justiça também. Ou expressões como, a mão de Deus pesa. E isso foi gerando no imaginário evangélico que Deus é aquele velhinho que está lá, né? Aquele velhinho de cabelo branco, que está lá no céu, com um porrete na mão, carrancudo, esperando que a gente faça alguma coisa errada, que é para ele vir e nos castigar ou nos punir, né? E com isso, né, com um ensinamento distorcido de um Deus que vê tudo, mas um Deus cheio de ira e carrancudo, a gente acaba criando uma certa resistência a esse Deus, até de maneira automática, né? Somando-se isso, claro, a eu diria que uma falácia, uma mentira que atinge praticamente todos os leitores da Bíblia, principalmente daqueles que se aproximam da Bíblia sem a presença do Espírito, sem a comunhão com o Espírito, que é o fato de que o Deus do Antigo Testamento parece ser um Deus totalmente diferente do Novo Testamento. Como é que é isso, gente? Olha para o Deus do Antigo Testamento, ele manda matar homens, mulheres, crianças, dizimar populações. Olha o Deus do Novo Testamento. Ou são deuses diferentes, ou esse Deus é bipolar, né? Eu já vi questionamentos de ateus, por exemplo. Eu, particularmente, por muito tempo, achei o Antigo Testamento desnecessário. Isso aí é um livro, um Antigo Testamento só dá margem para os ateus. A gente olha para essa estrutura e não consegue ver um Deus amoroso, né? Um Deus que tem um filho de pura graça, como a gente vê no Novo Testamento. Então, essa imagem vai sendo criada dentro de nós. Mas algumas coisas são importantes da gente já mencionar sobre isso aqui, antes que eu esqueça, né? Por exemplo, é esse mesmo Antigo Testamento que Paulo vai falar para Timóteo assim, ó, Timóteo, você conhece as Sagradas Escrituras e sabe que a palavra de Deus, na palavra de Deus você consegue encontrar a salvação em Jesus Cristo. E do que Paulo está falando? Paulo está falando do Antigo Testamento. Esse mesmo Antigo Testamento que pode dar base para ateus, que pode nos mostrar um Deus carrancudo que está esperando nos punir, que manda matar. Esse mesmo Deus é o que Paulo vai dizer para Timóteo. Olha, Timóteo, você pode encontrar Jesus nas Sagradas Escrituras. Porque não tinha Novo Testamento ainda quando Paulo escreveu para Timóteo, né? Também a criança pequena nervosa assim. Então, o Antigo Testamento, ele nos mostra um Deus em uma época muito específica, se revelando de maneira muito específica. E aqui fica... Betânia, o seu microfone está ligado. Ô, desculpa aí, foi aqui, é aqui as crianças, misericórdia. Desculpa aí. Ok, sem problema. Então, o Antigo Testamento, ele parece que vai dando base para isso. Mas aí tem uma outra coisa. Paulo usa primeiro o Antigo Testamento, quando fala para Timóteo, como fonte de salvação em Cristo. E existe também o que a gente chama na teologia de revelação progressiva. A maneira como Deus se apresenta no Antigo Testamento tem o seu devido propósito, tem o seu objetivo. E ele vai se revelando pouco a pouco até que ele se revela de maneira muito aberta através do seu Filho Jesus. Tá? Isso aqui são coisas para a gente entender, até para a gente não dar um peso maior a coisas que ainda estão no processo de revelação. Então, por exemplo, no Antigo Testamento você tem a revelação de quem é Deus, mas você ainda não tem a revelação de quem é Jesus. E aí chega o Novo Testamento e revela quem é Jesus, esse Filho de Deus que sempre esteve lá, mas a gente não conseguia enxergar. Depois dos evangelhos, você tem a aparição do Espírito Santo. Veja como Deus faz.
Ele não chega para o mundo e diz assim, eu sou 3 em 1. Mas ele se revela através da história. Deus Pai, depois Deus Filho, depois Deus Espírito. E aí nós temos o privilégio de ver tudo isso agora sob uma outra ótica, né? Olhando de uma maneira diferente para todos os eventos da história. O que é que eu estou dizendo? A gente não pode construir a nossa vida baseado apenas em um dos testamentos. A Bíblia toda é a palavra de Deus. Então, para entendermos quem é Deus, a gente não pode se limitar às palavras do Antigo Testamento. A gente precisa entender essa revelação em Cristo Jesus também. Isso aqui, gente, é importante, porque eu já vi muitas igrejas, muitos crentes, que eles baseiam toda a sua vida de fé, a sua relação de fé em Deus, a partir do Antigo Testamento. E qual o problema disso? O problema é que talvez você esteja esperando de Deus uma coisa que ele não prometeu. Então, por exemplo, pessoas que se apegam muito ao Antigo Testamento são pessoas que vão se apegar àqueles eventos e esperar que Deus sempre haja de maneira mirabolante ou de maneira milagrosa, como ele fez muitas vezes no Antigo Testamento, mandando os seus anjos para destruir milhares de soldados ou abrindo o Mar Vermelho. Sinais muito específicos para a sua época, mas que dentro da revelação progressiva, Deus se manifesta de outras formas para nós, com seu cuidado, com seu amor, enfim. Então, quando a gente ressalta essa ação de Deus aí, através das épocas, esses eventos de Deus e a revelação dele em Cristo Jesus, a gente começa a enxergar um Deus que mostra sua verdadeira face no seu Filho. Essa graça sempre esteve presente. Tanto ela está presente no Novo, mas também estava presente no Antigo. Da mesma forma que a ira de Deus se manifesta no Antigo e também se manifesta no Novo. Né? O que é que eu quero que você entenda nesse ponto? O Antigo Testamento mostra um Deus irado. E isso é natural. Por quê? Porque essa é a mensagem da Escritura. O ser humano, os 3 primeiros capítulos já nos fala isso. O ser humano que foi criado perfeito, desobedeceu ao Senhor e por isso caiu da sua posição. E está em rebeldia contra Deus, está em guerra contra Deus. E a justiça de Deus precisa ser aplicada. A ira de Deus precisa ser saciada. E o ser humano, ao longo da Bíblia, está o tempo todo tentando apaziguar essa ira de Deus. Essa é a mensagem da Escritura. E só vai acontecer de maneira satisfatória, claro, na pessoa de Jesus. E aí, vem a pergunta. Como é que a gente tem que lidar com o medo, então? Devemos temer ao Senhor. Mas de que maneira? Como é o temor do Senhor sem o Cristo e o temor do Senhor com o Cristo? Como o Antigo e o Novo Testamento se juntam para nos falar sobre o temor do Senhor dentro dessa perspectiva que a gente viu até aqui. Eis a questão, temer ou não temer, né? Michael Reeves já falou isso para nós. Olha só o que diz o texto de Êxodo, capítulo 20, do 18 ao 20. Se você não quiser ler agora, se tiver com a Bíblia, você já pode abrir aí, se não, você pode abrir depois e ler esse texto. Diz assim: vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância, e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Moisés disse ao povo, preste atenção nessa fala de Moisés, não tenham medo. Deus veio prová-los para que o temor de Deus estejam em vocês e os livre de pecar. Opa, peraí. Moisés diz, não tenha medo, a situação é essa, né? Eles estão diante do monte, Deus está falando com o povo, mas naquela voz de Deus ressoando ali, e o monte está fumegando, tem trovões, relâmpagos, e Moisés diz assim, primeiro, não tenham medo. Por que não tenha medo? Perguntaríamos a Moisés. Ele vai dizer, porque o Senhor está vindo para ensinar o temor de Deus. Ué, não tenham medo? Mas ele vem para nos ensinar o temor? Eu tenho que temer ou não tenho que temer? Vamos ver um outro texto. Primeiro livro de Samuel, capítulo 12, versículo 20 a 24, diz assim, respondeu Samuel, não tenham medo. Olha como Samuel começa, não tenham medo. De fato, vocês fizeram todo esse mal, contudo, não deixem de seguir o Senhor, mas sirvam ao Senhor de todo o coração.
Não se desviem para seguir ídolos inúteis, que de nada valem nem podem livrá-los, pois são inúteis. Por causa de seu grande nome, o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor teve prazer em torná-los do seu próprio povo. E longe de mim esteja a pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também ensinarei a vocês o caminho que é bom e direito. Somente temam ao Senhor e sirvam a Ele fielmente, de todo o coração, e considerem as grandes coisas que Ele tem feito por vocês. Mais uma vez, Samuel agora está num pronunciamento, ele está fazendo um pronunciamento de despedida, e ele está dizendo, vocês pediram um rei. Não era isso que Deus queria, vocês fizeram um grande mal em pedir um rei. Mas o Senhor ainda está com vocês. Mas ele começa dizendo, não tenham medo. E ele finaliza dizendo, somente temam ao Senhor. E aí, Samuel? É para não ter medo ou é para temer ao Senhor? Será que ter medo e temer são coisas diferentes? O que é que a Bíblia está tentando nos dizer? Vamos para o Novo Testamento. 1 João 4,18 diz assim, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Olha que interessante. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O Novo Testamento já está nos trazendo uma visão mais clara de que ter medo é consequência de quem não tem o amor aperfeiçoado. Então, peraí, vamos entender melhor. Tem que temer, não tem que temer? O que é temer? O que significa temer ao Senhor? Vamos para mais um texto, e aqui eu acredito que explode assim uma grande informação sobre nós, que vai nos ajudar a entender um pouquinho mais. Isaías 11, do 1 ao 3, diz assim, um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Isaías está falando do Messias, obviamente. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor. Opa! O Messias está sendo capacitado e revestido, primeiro, por um Espírito que dá temor do Senhor. E ele mesmo se inspirará no temor do Senhor. Veja, gente, não é que o texto não está dizendo que Jesus vai dizer assim, né? O Messias vai dizer assim, ó, eu não queria não, mas tem que temer ao Senhor, né? Eu queria mostrar um outro caminho, mas tem que temer ao Senhor. Não, não é isso que o texto está dizendo. Está dizendo que, primeiro, o Messias vai ensinar o temor do Senhor e que ele mesmo tem o temor do Senhor. Então, talvez, né, pensando na nossa introdução aqui, talvez a Anita tenha razão. Será que temer é ter medo? O que é que a Bíblia vai nos falar sobre isso? E aí eu quero falar com vocês sobre alguns tipos de temor. Olha só o que o Michael Rivers nos diz aqui. Temor do Senhor não é algo que o Messias não deseja ter. Mesmo ele, em sua santidade e perfeição sem pecado, tem o temor do Senhor. Mas ele não reluta com isso. Veja, Jesus, o Isaías não está dizendo que Jesus vai dizer assim, ó, eu não preciso temer ao Senhor, porque eu já sou o Messias, eu sou o Filho de Deus. Não é isso. A questão não é que ele ama a Deus e tem alegria em Deus, mas entende que, infelizmente, para cumprir toda a justiça, ele também deve temer a Deus. Muito pelo contrário. O Espírito que repousa sobre ele é o Espírito do temor do Senhor. E seu deleite está no temor do Senhor. Isso nos força a perguntar que temor é esse? Que pode ser o próprio deleite de Cristo. Não pode ser um dever negativo e sombrio. Se o próprio Jesus teme ao Senhor, a gente precisa aprender isso também. Vamos lá, vamos entender um pouquinho, então, o que esses termos significam. O que é temer ao Senhor? Primeira coisa, gente, é importante diferenciar, por exemplo, esse medo, esse temor do Senhor, dos temores comuns que a gente tem na vida, né? Então, a gente tem medo de altura, tem medo do escuro. São medos, né? Mas o que é que a Bíblia nos ensina sobre o temor do Senhor, essa palavra temor? Primeira coisa, o temor, ele pode ser um temor pecaminoso, né? E aí o texto de Tiago vai nos ajudar com isso. Tiago 2,19 diz assim, você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Por que os demônios tremem? Porque eles têm medo. Porque eles temem ao Senhor. Primeiro, porque eles conhecem o Senhor e não tem dúvida da existência dele. Mas, principalmente, porque os demônios estão em guerra contra Deus. O temor pecaminoso
É aquele temor de quem está afastado de Deus por conta dos seus pecados. Esse é o primeiro tipo de temor. É um temor que surge por conta do sentimento de que Deus é um inimigo, não é um amigo. É um temor que alimenta a incredulidade. Por quê? Porque ele lida com Deus só na superfície. Ele reconhece que é um pecador diante de um Deus que é santo. É natural, gente. Eu estou diante de um Deus que é poderoso, santo, majestoso, e eu sei quem eu sou. Eu não tenho como esconder de Deus os meus maus pensamentos. Eu não tenho como esconder de Deus os pecados que eu escondo de todos. De Deus eu não consigo esconder. Então, naturalmente, vai se criar uma barreira, um temor do Senhor, mas um temor pecaminoso. Mas esse é um tipo de temor que gera distância. É o medo e o pavor que domina as pessoas, que chega a paralisar as pessoas. Esse texto de Lucas 19, por exemplo, ilustra muito bem isso. Todo mundo conhece essa parábola. Um senhor viajou, entregou moedas, né, dinheiro aos seus servos. E vários servos multiplicaram aquele dinheiro. Mas teve um que disse, eu sei que o Senhor é poderoso e que cobra aquilo, até aquilo que não deu. Por isso eu trouxe de volta a tua moeda. Ou seja, o medo paralisante. O temor daquele homem foi um temor que paralisou ele e não deixou ele continuar no seu relacionamento com Deus. Mas isso aqui é interessante, gente. Esse não é um tipo de temor que afeta só quem é não crente. É um tipo de temor que afeta inclusive os crentes. Deixa eu mostrar para você um exemplo aqui. Lutero. Ontem, 31 de outubro, 505 anos da Reforma Protestante. E olha essa fala de Lutero. Ele diz assim, ó, eu não o amava, ele falando sobre Deus, e sim, eu odiava o Deus justo que castiga os pecadores, e secretamente, se não em atitude de blasfêmia, mas certamente em grande murmuração, eu estava com raiva de Deus. Olha o sentimento que Lutero revela aqui para nós. Ele tinha um sentimento de raiva para com Deus, porque ele não se sentia digno de estar diante de Deus. É um temor pecaminoso. O Michael Reeves vai nos ajudar aqui. Ele vai dizer o seguinte, como argumentou o puritano Thomas Manton, essa é a própria miopia que Satanás adora infligir na nossa compreensão de Deus. Satanás se esforça em apresentar a Deus pela metade, apenas como um fogo consumidor, revestido de justiça e vingança, tal como foi no Jardim do Éden. O principal trabalho de Satanás é dar uma falsa apresentação de Deus. Ele o apresenta a nós como uma ameaça puramente negativa, a encarnação do anti-evangelho. Esse é o objetivo de Satanás. Esconder de nós quem verdadeiramente é Deus. E ele implanta no nosso coração o medo de Deus. Por isso que o pecado nos faz nos sentir tão longe de Deus. A gente se sente sujo diante de um Deus que é santo. E esse tipo de medo vai alimentando uma hipocrisia. Por quê? Existe uma capa de que você ama e serve a Deus, mas no fundo você tem raiva de Deus. Foi o que Martinho Lutero acabou de nos dizer. Vai gerando hipocrisia. E aí o nosso serviço não é fruto de amor. A gente serve a Deus não porque a gente ama, mas porque a gente quer apaziguar os nossos pecados. A gente quer apaziguar a ira de Deus com o nosso serviço. Então não é porque eu amo a Deus que eu o sirvo, mas é porque eu tenho medo dele. Eu sei que ele pode me mandar para o inferno, então eu sirvo a ele por medo e não por amor. Esse ainda é um tipo de amor, de temor pecaminoso. O John Calvin, ele descreve desta forma. Quando o homem é levado a atos de obediência pelo pavor da ira de Deus revelada na lei, e não por ser atraído a eles por crer no amor de Deus, conforme revelado no Evangelho, quando ele teme a Deus por causa do seu poder e justiça, e não por causa da sua bondade, quando considera Deus mais como um juiz vingador do que como um amigo compassivo e pai, e quando ele contempla Deus como terrível em sua majestade, mais do que como o Deus infinito em graça e misericórdia, ele mostra que está sob o domínio, ou pelo menos sobre a predominância de um espírito legalista. Esse é o temor pecaminoso. Ou seja, para agradar a Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Deus parece mais um ídolo, que você tem que oferecer uma oferta todo o tempo a ele. Todo dia você tem que oferecer uma oferta porque você não se sente digno diante de Deus. E aí isso vai levando o homem, por um lado, a se acomodar no pecado, porque ele pensa, eu sou tão pequeno, o máximo que eu posso fazer é pecar. Estou diante de um Deus santo, o que é que eu posso fazer? E ele vai escondendo uma vida de pecado enquanto sustenta uma imagem
falsa de piedade. E aí o Michael Reeves, ele vai trabalhar no livro dele a ideia, o que é que gera um temor pecaminoso? E ele dá 3 fatores que gera dentro de nós um temor pecaminoso. Primeiro, uma doutrina fraca. O que é uma doutrina fraca? É quando você não entendeu ainda o que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina sobre Deus e sobre o seu relacionamento com Ele. Doutrina quer dizer ensino. Então, quando você tem um ensino fraco, quando você não compreendeu a Bíblia como deveria compreender, entendendo que já foi justificado, entendendo que está passando por um processo de santificação, o temor pecaminoso só aumenta. Por quê? Porque você não consegue lembrar dessa verdade na hora que a sua mente é acusada. Segundo fator que gera temor pecaminoso, tempos difíceis, o sentimento de que foi abandonado por Deus. Deus me abandonou, que é justamente consequência de uma doutrina fraca. Porque se você entender a Escritura como se deve, você vai entender que Deus nunca te abandonou, mesmo quando você está em sofrimento. Então, o tempo difícil, o sofrimento, por exemplo, é ressignificado no Novo Testamento. Gente, pegando o que eu falei agora há pouco sobre o Antigo e Novo Testamento. Olha que interessante. O Antigo Testamento mostra que o sofrimento sempre acontece por conta da desobediência a Deus. Então, o povo do Antigo Testamento já sabia. Está sofrendo? É só voltar a obedecer a Deus. No Novo Testamento, não. O Novo Testamento nos mostra que o sofrimento é um instrumento de Deus para nos purificar, para purificar a nossa fé. Então, quando a gente não entende isso, quando a gente não entende que o ensino total da Escritura é de que Deus está usando o sofrimento para nos moldar, a gente vai olhar para os tempos difíceis e vai dizer, Deus me abandonou. Percebe? A doutrina fraca leva a tempos difíceis e leva tudo isso ao temor pecaminoso. E, por fim, acusações de Satanás. Obviamente. Por quê? Satanás quer nos levar para longe de Deus o tempo todo. Ele quer nos enganar, ele quer encobrir a face de Deus, para que a gente não veja quem realmente é o Senhor. E o temor pecaminoso vai sendo cultivado dentro de nós. John Bunyan afirma que a obra do diabo é promover um tipo de temor a Deus que faça com que as pessoas tenham tanto medo de Deus que queiram fugir dele. A obra do Espírito é exatamente o oposto disto. Produzir em nós um maravilhoso temor que cativa e nos atrai a Deus. Percebe? Qual é a obra do diabo? Gerar em nós um temor de Deus que nos afaste de Deus. A obra do Espírito é exatamente o oposto. Ele gera um temor que nos faz nos aproximar de Deus. E que temor é esse? É o temor filial. Primeiro tipo de temor, um temor pecaminoso, que gera distância de Deus, que vem a partir do engano, da falsa doutrina, da doutrina fraca, das acusações de Satanás. E o temor filial é aquele que vem da verdade. Olha o que diz Jeremias 32, do 38 ao 40. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem e o de seus filhos e descendentes. Farei com eles uma aliança permanente. Jamais deixarei de fazer o bem a eles. E farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Opa! Olha um outro tipo de olhar para Deus agora. Deus está dizendo que vai dar uma nova conduta, um novo pensamento, para que os seus filhos vivam em obediência, uma nova aliança, para que não deixem de fazer o bem, para que me temam de coração. O temor filial é um temor de coração. Olha mais, olha o que vai nos dizer aqui o Michael Reeves ainda em seu livro. Como explica o puritano William Gould, o verdadeiro temor divino surge da fé na misericórdia e bondade de Deus, pois quando o coração do homem prova o doce sabor da bondade de Deus e descobre que toda a felicidade lhe é favorável, ele é tomado de admiração e reverência interior. Olha o verdadeiro temor aí surgindo para nós. É um temor que surge da fé na misericórdia e bondade de Deus. Eu temo porque eu sei que ele é bom. Eu temo, eu me submeto a ele porque eu sei que ele é bom. É uma percepção de que Deus é glorioso, mas ele não é perigoso. Percebe? Qual é a ideia falsa criada por Satanás? Deus é perigoso. Qual é a obra do Espírito? Mostrar que ele é glorioso, mas não é perigoso. É um temor que flui da misericórdia e da bondade de Deus. Amar e temer a Deus são duas coisas que andam juntas. Não tem como entender o que é temor sem falar do amor.
Michael Reeves vai falar, não é simplesmente que amamos a Deus devido à sua graciosidade e tememos por causa da sua majestade, percebe? Não é uma dualidade. Ah, Deus é gracioso, então eu amo, mas Deus também é majestoso e eu tenho que temer. Não, amor e temor estão juntos. Isso seria um temor distorcido, diz ele. Nós também o amamos em sua santidade e trememos com a maravilha de sua misericórdia. O verdadeiro temor de Deus é o verdadeiro amor por Deus, assim definido. É a resposta certa à revelação que Deus dá de si mesmo, em toda a sua plenitude, em toda a sua graça e glória. Esse é o temor filial. Amar Deus, nesse sentido, não é mais uma coisa que fica na estante, sabe? Não é um amor frio. Amar, junto com o temer a Deus, é um amor que tem fogo. É uma paixão intensa. Você não diz que ama a Deus no mesmo nível que você ama ir à praia, por exemplo. No mesmo nível que você ama churrasco, por exemplo. Amar churrasco, amar ir à praia, são amores frios, de certa forma. Mas o amor a Deus é um amor que envolve o temor do conhecimento da gloriosa graça de Deus. E isso faz toda a diferença. Olha só, eu quero ler esse texto aqui com você. Jeremias 2, 13 e depois do 17 ao 19. Jeremias diz assim, Deus falando através de Jeremias. O meu povo cometeu 2 crimes. Gente, preste atenção nisso, que aqui vai ter uma explicação tremenda sobre o que é o temor do Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas. Cisternas rachadas que não retêm água. Não foi você mesmo o responsável pelo que aconteceu a você ao abandonar o Senhor, o seu Deus? Agora, por que você vai ao Egito beber água do Nilo? E por que vai à Assíria beber água do Eufrates? O seu crime a castigará e a sua rebelião a repreenderá. Compreenda e veja como é mau e amargo abandonar o Senhor, o seu Deus, e não ter temor de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Esse é o momento da história de Israel, de Judá agora, né? Tem um reino dividido. Judá agora está vivendo uma época que está sendo levado cativo. E por que está sendo levado cativo? Porque abandonou o Senhor. E aqui Jeremias contrapõe. Ele diz assim, o que é abandonar o Senhor? É o oposto de temer ao Senhor. Percebe? Quando Judá passa a temer as investidas da Babilônia, ele está dizendo, eu não temo ao Senhor. E se afasta do Senhor. O que é temer ao Senhor nas palavras de Jeremias? É se afastar do Senhor. O que é temer ao Senhor é estar junto do Senhor. E o que é não temer ao Senhor é se afastar dele. Percebe? O temor pecaminoso que a gente falou agora há pouco. O que é temer ao Senhor, segundo Jeremias, é se aproximar dele. É amá-lo de uma forma que você se aproxima dele. Você não se afasta, você se aproxima. E por que você se aproxima? Porque você sabe quem ele é. Porque você o ama. E aí, falando sobre aquela doutrina, né, que a gente falou agora há pouco, que a doutrina fraca nos leva a se afastar do Senhor. Ontem também, falando ainda de reforma protestante, né, uma das principais doutrinas, que é a justificação pela fé, que é bem exaltada na época da reforma, nos diz justamente isso. O devido lugar das boas obras na vida do cristão. Por quê? Muitos de nós estamos tentando comprar a Deus com as nossas boas obras. Aquela ideia falsa de que Deus é o nosso inimigo e a gente tem que comprar ele de alguma forma, a gente vai ser uma pessoa boa, né? É o que a Anitta diz lá no seu Twitter. Eu quero ser uma pessoa boa. Porque a ideia é, eu sendo bom, eu compro a Deus. Eu já sou bom. Como eu sou bom, Deus não está contra mim. Essa é a fala por trás, né? Como eu sou uma pessoa boa, Deus não está contra mim. Mas não é sobre a nossa bondade, não é sobre as nossas boas obras. A justificação pela fé nos diz o seguinte, que nós somos justificados não pelo que a gente fez. Nós somos aceitos diante de Deus, e essa é a ideia da justificação, é ser aceito diante de Deus, né? É a ideia de um tribunal onde nós estamos sendo julgados,
E quando estamos diante de Deus, na balança de Deus, nós sempre estamos em falta, nós sempre perdemos na balança de Deus, não temos como chegar a Ele pelas nossas boas obras, vem a justificação pela fé. A minha fé na obra de Jesus Cristo, naquilo que Cristo fez na cruz. Então, veja, temer ao Senhor é estar junto dele. Como eu posso estar junto de Deus, né? Eu lembro do dia que eu fui evangelizar no sertão de Alagoas e estava na sala conversando com uma jovem e eu dizia assim, ó, Jesus foi preparar um lugar para que a gente vá morar com ele. E lá de dentro a mãe daquela jovem gritou assim, que conversa é essa? Onde é que Deus quer comedor de feijão e farinha morando com ele? Né? Qual é a ideia? Deus está muito longe de mim. Como é que eu posso morar com ele? Isso não existe. Isso não é lógico. E realmente não é lógico. Porque não existe nada que eu possa fazer para conquistar essa salvação. Não tem nada que eu possa fazer para conquistar esse lugar no céu. Mas tem algo que Jesus já fez. E eu sou justificado não pelo que eu possa fazer, mas é pelo que ele já fez lá na cruz. E as minhas boas obras, né? Aí eu pego as palavras do próprio Lutero. Deus não precisa das suas boas obras. Quem precisa das suas boas obras são aqueles que estão ao seu redor. Então, quando a salvação em Cristo me alcança, eu vou produzir obras que alcançam aqueles que estão ao meu redor. Então, eu vou ser santo na minha conduta, não é para agradar a Deus, porque eu agrado a Deus por meio de Cristo, pelo que Cristo fez. Eu sou santo pelo meu testemunho diante dos homens, diante do mundo. Porque eu já sou salvo em Cristo Jesus, né? E aí, dentro dessa justificação pela fé, foi Calvino, também um dos reformadores, que ele disse o seguinte, ó, existem dois tipos de conhecimento de Deus. Tem o conhecimento de Deus como Criador, que leva você a temer a ele a partir da grandeza da natureza, porque você compara, olha como Deus é grande, olha como eu sou pequeno. Esse é o primeiro tipo de conhecimento de Deus, mas tem o segundo tipo de conhecimento de Deus, que é o conhecimento do Deus Redentor em Cristo Jesus. Ou seja, quando eu conheço a Deus em Cristo, eu vejo uma face de Deus nunca visto antes. Nunca vista antes. Hebreus 1, do 1 ao 3, é um texto que diz para nós o seguinte: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Olha o que ele diz no versículo 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Jesus é a revelação exata de Deus. Então eu posso conhecer a Deus pela sua grandeza, pela sua natureza criada, mas principalmente eu sei quem é Deus pela pessoa de Jesus. E somente pela pessoa de Jesus eu posso ter acesso a Deus e aquilo que ele preparou para mim. Essa é a verdade de Deus. E para fechar essa ideia, essa introdução, né, ao que é o temor do Senhor, tem o texto de Provérbios, capítulo 8, versículo 13, quando ele diz assim: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. O que é temer o Senhor, segundo o texto de Provérbios? Aborrecer o mal. Ok, mas vamos pensar um pouquinho aqui, né? Destacar essas ideias aqui que esse texto nos dá. Primeira coisa, qual é o parâmetro para saber o que é bom e o que é mal? Porque se o texto está dizendo para nós, temer o Senhor é aborrecer o mal, eu tenho que entender o que é o mal. A gente está no momento da nossa história, por exemplo, que se eu falar assim, o homem mau, aí as linhas políticas vão se dividir e entender o que é mal. E aí eu quero trazer para você qual é o crivo do que é mal para esse autor do texto de Provérbios. Para o Salomão, que está escrevendo, provavelmente está escrevendo esse texto, o que discerne o que é mal, o que é bem, é a lei de Deus. Qual é a base de todo o Antigo Testamento? A lei de Deus. É ela que nos diz o que é bom e o que é mal. Agora, olhe, desde o Éden, gente, o ser humano vem lidando com a soberba, com a arrogância, com a boca perversa. Sim ou não? Desde o Éden até hoje, a gente tem que lidar com tudo isso. Soberba, arrogância, caminho mau, boca perversa. A grande questão é como o Antigo Testamento lida com isso e como o Novo Testamento lida com isso. O Antigo Testamento nos diz o seguinte: se você quer
Se livrar do mal, você tem que oferecer um sacrifício lá no templo. Você oferece um sacrifício e está tudo bem. Está resolvido o seu problema. Se você não confessa o seu pecado, aí a Bíblia está cheia de situações que vão nos dizer quando o povo de Deus não se arrependeu do mal, Deus enviou uma punição. Naturalmente. O Antigo Testamento tem essa lógica. Você está em pecado, oferece sacrifício, Deus traz libertação. Senão, não há libertação. Mas aí, tem um texto lá no livro de Ezequiel, né? Jeremias e Ezequiel vão trazer essa ideia. Porque, gente, olha o que está acontecendo. O que é que os livros proféticos nos ensinam? Principalmente o livro de Jeremias e de Ezequiel. Ele tá na Bíblia para nos dizer o seguinte: o povo de Deus tentou fazer o que era certo, mas não conseguiu. O povo de Deus tentou agradar a Deus, mas não conseguiu por meio da lei. Por quê? Porque a lei só dizia o que você não podia fazer, mas ela não movia nada dentro do coração do homem. O que é que Deus faz então? Olha o que diz Ezequiel 36, 26. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Por que Deus vai colocar um espírito dentro do seu povo agora? Para que o seu povo consiga cumprir a sua vontade. Olha que fantástico, gente. O Antigo Testamento todo mostra como o ser humano não conseguiu agradar a Deus. Nunca. Mas o Novo Testamento, já vinha esses relapsos aí, né? Essas ideias, essas luzes nos profetas, Ezequiel nos dizendo: porei um espírito novo dentro de vocês, para que através do espírito vocês possam fazer a vontade de Deus. E é isso que o Novo Testamento vai nos dizer. Olha o texto de Gálatas, por exemplo, que é um texto que vocês conhecem. Qual é o fruto do espírito? Amor, paz, bondade. E é esse espírito que vai gerar em nós a vontade de Deus, a correta vontade de Deus. Agora faz o link com o texto de Ezequiel e com o texto de Gálatas. Ezequiel está dizendo: o Senhor vai colocar um espírito dentro do seu povo. E Gálatas está dizendo: o espírito já mora dentro de vocês, para que vocês vivam, façam, cumpram a vontade de Deus. Temer ao Senhor é algo que o Espírito Santo produz dentro de nós. E o que é o temor do Senhor? É nos aproximar de Deus. E como nos aproximamos? Pelo sacrifício perfeito de Cristo lá na cruz. Esse é o temor do Senhor. Esse é o objetivo de Deus, nos levar a fazer a sua vontade. Como diz o texto, não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Que o temor do Senhor nos guie a essa vontade perfeita em nome de Jesus. Uau! Uau! Glória a Deus, que lindo! É algo que a gente precisa aprender. Olha, ali no tempo certo. Eu escutaria a noite inteira, Milton. Eu acredito que todas nós escutaríamos a noite inteira. Você foi muito feliz aqui no Cultura de Cuidado, porque nós estamos falando exatamente de pecados intocáveis, né? E isso entra o temor. A Maria Alice também disse que ficaria a noite toda escutando. Então, assim, eu acredito que você ainda tem mais uns 10 minutinhos. Tudo bem, gente? Todo mundo? Eu gostaria que você desse mais uma explanação. Olha, eu ficaria aqui a noite inteira. Para mim, está muito bom escutar, é muito bom escutar a palavra do Senhor. Amém. Por um contexto muito limpo, né? A gente consegue entender isso. Uhum. Glória a Deus, eu fico feliz que ficou claro, né? Essa é uma temática que é libertadora, minhas irmãs, né? Todo o meu povo aí presente. Porque tem sido libertador para mim. Tem um outro ponto dentro dessa aula, que inclusive eu tenho essa aula gravada, essa aqui é a Lorena. Eu tenho essa aula toda gravada, né? Inclusive depois eu posso mandar para a dona Cecília, ela compartilhar aí no grupo também, que são 3 aulas, cada aula com 3 horas mais ou menos, é uma aula longa. E aí
eu trabalho também a questão do temor dos homens, que a Bíblia vai contrapor isso, né? O que é que muitas vezes nos impede do verdadeiro temor, nos impede de chegar ao verdadeiro temor do Senhor? É o temor dos homens. E aí eu trago um contraponto, né? O que é temer o Senhor, o que é temer aos homens. E a gente está vivendo um momento, eu diria, inclusive assim, que hoje está até melhor do que há muito tempo atrás, onde muita gente cria a imagem de um Deus que só se distancia de nós. E o que eu tenho aprendido nesses últimos anos, né, principalmente depois que eu me aprofundei em estudar as Escrituras, né, é o fato de que Deus está próximo, de que Deus nos quer perto dele. Né? E realmente, isso que o Michael Reeves nos traz, de que a ideia de Satanás é nos afastar, isso é a realidade. Infelizmente, muita gente, sem o verdadeiro conhecimento de Deus, acaba nos ensinando também de maneira errada. E a gente aprende um evangelho muito legalista, um evangelho que depende das nossas obras. E, gente, sinceramente, é impossível carregar o fardo do legalismo. É impossível carregar o fardo de ter que agradar a Deus com as minhas armas. Gente, quem sou eu? Eu necessito do Cristo. Sem o Cristo, não há aproximação de Deus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse o próprio Jesus. E a gente está tentando comprar Deus. Isso é que é pior. Quando a gente não usa o próprio dinheiro, como muitas igrejas ensinam, né? Você tem que dar isso, tem que dar aquilo. Muita gente se perdendo nesse meio tempo aí. Quando não é o próprio dinheiro, são as nossas ações. Não, você tem que orar 3 vezes por dia, você tem que orar de madrugada. Não é que orar é errado, ou que ler a Bíblia é errado, mas a partir do momento em que eu oro, leio a Bíblia e jejuo para comprar Deus, eu não entendi o Evangelho. Eu oro, eu leio a Bíblia e eu jejuo porque eu já tenho a salvação, e não porque eu quero ser salvo. Né? E esse é o grande embate que existe, por exemplo, a teologia, e esse debate chega para nós, crentes comuns, entre Tiago e Paulo. Paulo diz, salvação pela fé. Tiago vai dizer, você tem que ter obras. Ué, o que é que a gente está falando, então, aqui? É contraditório? Não. Paulo está falando que nenhuma obra pode te levar a Cristo. Tiago está dizendo, se você está em Cristo, tem que ter obras. Percebe? Obras antes da salvação não salva ninguém. Eu sou uma pessoa tão boa. Olha, eu não fumo, não bebo. Isso não te salva. Obras antes da salvação não serve para nada. Agora, se não há obras depois da salvação, tá errado. Tá errado. Deixa eu aproveitar esse tempinho. Vou repetir aqui, colocar de volta aqui o slide, só para mostrar para você. Primeiro, a bibliografia, tá, gente? Aqui, ó, que eu usei. Posso mandar esses slides para vocês depois, tá? São os livros que eu usei para compor essa aula. Vale muito a pena, todos esses. São livros para nós, crentes comuns. Mas eu quero aproveitar para divulgar aqui esse curso, que foi o curso que eu montei depois de 5 anos trabalhando com estudo bíblico. Eu percebi que muita gente tem dificuldade de entender a Bíblia. Isso que eu falei aqui sobre entender o Antigo Testamento, todo o texto que eu trouxe a partir do contexto bíblico, como vocês viram, quando esse texto foi falado, por que ele foi falado, quem escreveu, qual era a circunstância. Então, eu percebi que muita gente tem dificuldade de compreender isso. E chega para ler a Bíblia, emperra, trava, a mente trava, porque a gente não sabe como ler aquilo que está escrito. Então, eu criei esse curso, que é o curso Bíblia Entenda o que Lê. É um curso baseado em 3 módulos. Primeiro módulo, eu falo sobre como a Bíblia chegou até nós. Falo sobre como Deus se revelou na história, primeira aula. E a segunda e a terceira aula, gente, uma aula fantástica, onde eu vou do Gênesis ao Apocalipse, livro por livro. É o panorama bíblico, falando quem escreveu, por que escreveu, e a gente traz ali as informações para que você leia melhor a Bíblia. E a quarta aula, como os livros da Bíblia foram escolhidos. O segundo módulo fala da importância da Bíblia e dos desafios de interpretar a Bíblia. Então, por exemplo, muita gente abre a Bíblia num texto, lê e já aplica na sua vida. Só que você pode encontrar alguns problemas. Imagina, por exemplo, que você chegasse e abrisse o jornal hoje
e no jornal está dizendo o seguinte, gasolina a R$ 2,50. Nós ficaríamos muito felizes, né? Só que aí você vê a data, o ano era ano 2000. Ou seja, é uma informação muito boa, mas que está num tempo diferente. Muito texto bíblico tem que passar por esse crivo. Eu tenho que entender ele dentro do seu contexto. E aí eu trabalho a importância da Bíblia, a suficiência das Escrituras, a interpretação da Bíblia, no nosso mundo, inclusive. E o terceiro módulo, gente, e aqui a parte mais importante, eu ensino um método para você estudar a Bíblia em casa sozinho. Seria legal? Aprender a estudar a Bíblia de maneira eficiente, aí eu ensino o método indutivo. E mais, a gente estuda junto a Epístola aos Efésios. Todos os passos do método que eu ensino, um método simplificado para que você possa aplicar em qualquer livro da Bíblia, eu aplico ele junto com você lá no curso, na Epístola aos Efésios, para que você faça na prática e possa aplicar em outros livros depois. Gente, esse curso está lá na Hotmart por R$100. Vocês acreditam? E você pode dividir até em 11 vezes, né? Com algumas taxinhas de juros por causa lá da plataforma. Você pode encontrar o link lá no meu Instagram, que é esse aí, Missão da Reconciliação. Eu também vou mandar o link para a dona Cecília, para ela compartilhar com vocês. Se você adquirir esse curso, gente, primeiro, você vai ter em mãos conhecimento e um método para estudar a Bíblia em casa. E você vai estar também cooperando com o meu trabalho em missões, com a minha família aqui em missões, no nosso sustento missionário. Amém? Amém. Agradeço demais a oportunidade e estou muito feliz em poder ter estado aqui com vocês. Amém, Hamilton. Eu quero dar a oportunidade, se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode levantar a mão. Eu não consigo falar, estou muda, não escutar. Está falando agora. Ah, estou falando? Vocês estão me escutando? Puxa vida, que bom. Muito bom estar com vocês aqui, bem legal. E alguém levantou a mão. Kátia, aqui, você sim, quer né? falar, Kátia? Mas eu acho que acabou o tempo, né? Kátia, você Nós pode abrir seu microfone e nós falar. temos culto agora na base. Eu A Bel está falando. Eu não estou escutando a Bel. Só um pouquinho, Fim. A Kátia vai fazer. Hamilton, você nos escuta? Sim, estou escutando vocês. Eu só vou deixar um pouquinho para alguém, se tiver alguma pergunta, pode ser? Tá, pode ser sim. Por favor, Kátia, pode perguntar. Bel, eu queria perguntar para o missionário, a gente adquirir esse curso, se a gente tem que pagar, ele manda a conta, o Pix, como que ele faz, ou ele vai começar com você e você passa para a gente e a gente faz esse intercâmbio com você e ele? Ele disse que podia ser pelo Instagram dele. Tudo, eu posso mandar o link para a dona Cecília, ela manda no grupo de vocês, só clicar no link, preencher lá e-mail e o nome completo, aí faz o pagamento pela plataforma mesmo, aí vai chegar no e-mail, login e senha. É só acessar e assistir todas as aulas, todo o conteúdo liberado. Viu, irmã? Amém. Amém. Alguém mais tem alguma pergunta? Se não, queremos agradecer, Hamilton, que Deus continue usando a vida de vocês. Eu sei que a vida de missionário, o Cote diz que tem lugares que só... Ai, como é que ele fala? Só missionário e milionário? Isso, só missionário e milionário chega. Então, que Deus e vocês, missionários, são milionários de Cristo, né? Vocês estão sempre estudando, o trabalho de vocês é esse, né? Então, eu agradeço a você por essa oportunidade, sempre que tiver um tempinho, que eu sei que é corrido, esteja aqui conosco. Tá Amém. certo? As portas estão abertas, as meninas estão aí pondo seus comentários, nós queremos agradecer, o nosso tempo está bem corrido, eu sei que o de vocês também, e nós queremos agradecer, que Deus continue abençoando aí, te dando capacitação para levar o ensino da palavra de Deus com tanta clareza. Amém? Amém. Muito obrigado, gente. Eu agradeço a cada um que esteve aqui conosco, e que Deus continue nos ensinando a ter essa cultura de cuidado, e sabemos que a palavra de Deus, ela é suficiente para o homem todo e para todo homem. E nós queremos agradecer a Deus por isso. Salmo 4, versículo 8, em Cadê a paz Vita? também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor,
me faz habitar em segurança. Amém. Finha, você queria falar alguma coisa, minha irmã? Cecília, você está nos escutando? Ai, eu só queria ver a Vita, já estou vendo. Olha, eu acho bom você pegar um avião e vir para Aqui, ó. cá. Tá bom? Deus abençoe vocês, cada um. Deus que mistura tudo. Amigo. Amanhã estaremos aqui de Eu volta. passo pano no caos.